Agora nós vamos fazer uma demonstração do nosso sistema. Bom, essa é a tela de login do nosso sistema, né? E uma das coisas que nós temos nela, você consegue se logar no sistema somente através daqui, né? E uma coisa legal que nós colocamos é a dica da senha. Então, se você esqueceu sua senha, o que você faz? Você põe o seu login, põe qualquer senha, qualquer coisa e tenta entrar. Ele diz que a sua senha ou usuário são inválidos, ele coloca um link para esquecer sua senha. Se o login do usuário for verdadeiro, ele vai colocar a dica daquele usuário, né? Se não, ele vai colocar que esse usuário não existe, né? Então a dica é a senha, né? 1, 2, 3. Então, o usuário R. Carvalho, o professor Rodrigo Carvalho, né, é o orientador e ele tem algumas permissões. Lá em usuários, pode vir só. Dentro do módulo de usuários tem o cadastro de usuários, né? Então, ele consegue ter uma listagem dele mesmo, né, começando por ele, e todos os pesquisadores do sistema, né? Então, se ele quiser alterar alguma coisa no próprio cadastro, ele consegue alterar. Então, por exemplo, ele põe o nome dele, o login, a senha. Quando é feito o cadastro, nós vamos fazer, ele é obrigatório colocar a senha, né? Mas se não foi feito, se é uma edição, para não mudar a senha, você apenas deixa esses dois campos da senha e confirmar em branco, né? Como diz a mensagem vermelha ali, né? Então você põe a dica, né? E no caso, pela permissão dele, ele não consegue alterar o tipo do usuário. Somente quem consegue alterar é o administrador, né? Pode cancelar. Então agora nós vamos adicionar um usuário. Então põe Vinícius Parisi, por favor. Login, põe Vim. Senha 1, 2, 3. Então, quando ele cria, ele só tem a opção de colocar pesquisador, ele não consegue alterar isso, né? Pode salvar. Então, vamos sair daí. Vamos fazer o logout no sistema e logar com o Vim. Então, o Vinícius é um usuário pesquisador. Lá no módulo de usuários, a única opção que ele tem é de mexer nos usuários e editar ele mesmo, né? Ele nem consegue excluir, né? Tenta excluir. Ele pergunta se deseja, se sim, ele tenta excluir, mas ele diz, você não pode, você não tem permissão, porque ele não pode se excluir. Mas ele consegue alterar todos os dados dele, né? Inclusive a senha, tudo. Menos o tipo dele, pela permissão dele. Pode cancelar? Loga como admin, por favor. O administrador já adicionou, por favor. Ele já pode adicionar usuários de qualquer tipo. Pesquisador, orientador ou administrador, né? E já adicionou, pode cancelar. Logo com o R. Carvalho, por favor. Agora, com um usuário com permissão de orientador, nós temos outras permissões, que é de adicionar grupos e os integrantes desses grupos. Então aqui são listagem de todos os grupos que tem
para este orientador. Cada orientador recebe nessa tela seus respectivos grupos orientados, né? Edita qualquer um, por favor. Então, o que ele pode editar? O nome e a descrição. É bem simples essa parte, né? E ele pode excluir também. Então, adiciona um, por favor. Põe a apresentação final. Põe a apresentação final. Bom, então, aqui ele já criou, então vamos alterar para recorrigir o erro aqui. Altera aí na descrição, só para mostrar a alteração. Tá bom. Salvar. E ele já salvou e ele tem a opção de excluir, né? Pode excluir. Sim. Pode cancelar. Então, tendo os usuários e os grupos, ele tem o cadastro dos integrantes do grupo. Então, o que acontece? Ele tem, nesse cadastro, ele liga os usuários e os grupos. Ele vai designar os usuários em cada grupo, né? No caso, os pesquisadores. Então, ali em cima tem um drop-down que lista todos os grupos para que apareça no grid somente os usuários daquele grupo. Então, põe na violência, por favor. Então, ali, na violência, existem esses 4 usuários, né? Então, vamos adicionar um usuário nesse grupo. Põe violência, por favor. Pode pôr o vídeo. Então ele já aparece aí. Aqui ele não tem a opção de alterar o registro, porque é apenas uma ligação. Então, se você quiser que ele não pertença mais a esse grupo, você exclui. E para ele pertencer a outro, você tem que adicionar outro. Pode excluir o último texto. Então, você pode cancelar. Então, basicamente, é isso do integrante grupo de usuário. Uma coisa importante de salientar é que, se você excluir um usuário, o sistema já tem uma regra de negócio que automaticamente, em efeito de cascata, ele exclui todos os registros relacionados àquele usuário. Então, por exemplo, se eu excluir um usuário orientador, ele exclui todos os grupos que aquele orientador orienta, né? Que por sua vez exclui todos os integrantes daquele grupo, e o grupo também exclui todas as pesquisas daquele grupo, todos os questionários, tudo até chegar nas respostas que são feitas na tabulação, né? Isso é uma exclusão não física, né? Uma exclusão lógica, né? Tipo, ele apenas esconde, né? Vamos dizer. E é isso.